Bom, pessoal, boa tarde a todos. Um prazer aqui ter a presença de vocês. Hoje nós já temos aqui quase 50 participantes. Meu nome é Sueli Marquet, eu trabalho na Project Lab, lá com o Roberto Ponce, que hoje não pôde estar presente. Esse é o primeiro encontro de mais dois encontros, mas no total de 3 encontros, né, que nós vamos abordar aí toda a informação sobre o líder profissional, né? Então, uma série do líder profissional e que tem o objetivo também de vocês conhecerem a nossa nova formação que nós estamos lançando agora a partir do dia 15 de abril e que mais tarde eu vou falar um pouquinho para vocês antes de nós encerrarmos o nosso evento, tá? Como é que vai funcionar nosso evento? Nós são 30 minutos que os nossos convidados aí, a Renata Nigri mais o Marco Antônio Fávaro, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, eles vão ter a oportunidade de falar aí sobre a liderança, sobre a comunicação, e depois, no meia hora, mais ou menos, em torno de 30 minutos, nós vamos abrir para perguntas, né? Então, por favor, comece a anotar e para fazer as suas perguntas. Vocês levantam a mãozinha, ou então mandem alguma pergunta pelo chat, mas o ideal é que vocês levantem a mão, que tem a função aí no Zoom, e ligue o seu vídeo para fazer a sua pergunta, tá bom? Para nossos convidados aí especiais. Boa tarde, então, Renata, muito obrigada. Marco Antônio, que já são nossos parceiros antigos, né, de longa data, e agora estão fazendo parte do lançamento dessa formação, são SMEs, conteudistas e instrutores. Então, sejam bem-vindos aqui. Eu vou falar um pouquinho só sobre a Renata e depois sobre o Marco Antônio, e aí vou passar a palavra para eles, tá bom? Bom, quem é a Renata? Quem não conhece a Renata já tem muitos anos em experiência em gerenciamento de projetos, né? Nem vou falar quantos anos, né, Renata? Melhor não. É melhor não falar, mas especialista também em coaching, instrutora, já até a nossa instrutora também, já há muito tempo. O Marco Antônio Fávaro também, nosso instrutor já de longa data, e professor da PUC, professor da FGV, de várias instituições famosas aí. E depois vocês têm o currículo dele lá disponível lá no nosso site, depois eu vou passar para vocês. E aí eu vou passar a palavra para eles. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos aí. Fala comunicação primeiro, né? Vai comunicação primeiro? Então vamos lá, Marco Antônio. Tá bom. Um prazer estar com vocês aí. Boa tarde a todos. Vamos estar com vocês, com a Renata. Renata, ela é muito especial para mim, porque a gente trabalhou muito tempo junto, então nós somos amigos pessoais também. Então, é uma honra estar fazendo uma call com ela aqui, uma vídeo com ela. E eu vou, como ela falou, eu sou o SME da comunicação, né? Ou seja, até o próprio Roberto fala que eu sou o homem da comunicação dele, aquelas coisas, né? E realmente é uma área que eu sou apaixonado, entendeu? Eu adoro comunicação, me comunicar com as pessoas de diferentes gerações, ou seja, mesmo atuando como Scrum Master, que a gente pega o pessoal da geração Z, em sala de aula, na FGV, a gente pega pessoas da geração X, assim por diante. E essa certificação que a gente está lançando agora, aí, no mês que vem, ela é muito bem definida, porque o Roberto colocou aí craques, né? Eu falo que nessa equipe tem uma série de craques e eu, entendeu? Então, assim, eu vou falar sobre a comunicação, na verdade, o líder de comunicação, né? Então, eu já posso falar agora ou... Pode falar agora, fique à vontade. Na verdade, vocês, quem já comprou o livro aí já, só para saber? Bota um que já comprou aqui. Ninguém comprou o livro? Eu vou imaginar que deve estar com uma conexão lenta, então todo mundo já comprou o livro. É isso, Elia? Com certeza. Então, quando vocês forem pegar o livro, vocês vão ver que tem assuntos fantásticos, né? A Renata, eu lembro quando ela virou coach, né? O Ana também. Isso aí, olha a capa lá do livro. A gente trabalha com sintonia, tá vendo? Esse livro é muito importante e vai ser tema do curso, né? Que vai ter online. Isso, ele é fornecido. A Renata já gravou, eu vou gravar essa semana e está tendo as gravações, né? O Roberto fez uma escala de gravações e em breve está indo para o ar aí. Mas eu queria falar mais do líder de comunicação, né? Ou seja, nos dias atuais, então, isso é até mais forte, que é a minha área, né?
porque a gente não tem mais uma equipe homogênea nos dias de hoje, né? A gente tem pessoas aí dos mais variados tipos de gerações, embora eu não goste de rotular alguém pela idade. Se o cara tem tantos anos, ele é da geração X, da Y, da Z. Eu conheço pessoas que são jovens e que têm uma mentalidade velha. Meu sogro, por exemplo, ele tem 70 anos e vai dançar, entendeu? Ele parece um garoto de 20 anos. Então, assim, não é mais ou menos por aí. Mas, de qualquer maneira, existem padrões, existem culturas, e existe todo o trabalho que acontece com as pessoas que teve nas suas famílias, os valores que elas trazem, isso independe. E você, como um líder, né? Ou seja, você é uma pessoa que está à frente de uma equipe, dificilmente você vai ter uma equipe totalmente homogênea. E a maneira de se comunicar, ela tem que variar, né? Ou seja, você tem que, ao mesmo tempo que se preocupar em como se comunicar com as pessoas, também fazer o que eu falo sempre em sala de aula, nas matérias de comunicação, que é ouvir. Deus nos criou com 2 ouvidos e uma boca, não 2 bocas e um ouvido. Né? Às vezes eu até falo isso para minha esposa também, quando ela não para de falar. Eu só estou falando isso aqui agora porque ela não está aqui, né? Depois, se ela tivesse, vocês sabem que não estaria falando e vou ficar de castigo assim por diante. Mas o melhor comunicador é aquele que sabe escutar, tem a escuta ativa. Não é, por exemplo, aquele cara que você começa a ouvir, já começa a cortar no meio para falar. Um dos pontos que eu bato muito fortemente no livro e no treinamento é justamente a parte da escuta ativa, ou seja, você tem que se preocupar em mostrar interesse no que a pessoa está falando, aliado a um outro ponto que, para mim, já explodiu nas organizações, que é a comunicação não violenta. Ou seja, se vocês, quem dirige, seja no trânsito, aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do Brasil, vê aí que a gente está numa guerra. Né? Ou seja, a pessoa, você deu uma fechada ou levou uma fechada, a pessoa briga com você e assim por diante. Quando a gente vai para o mundo corporativo, isso ainda é pior, porque tem uma série de outras pressões, como pessoas que precisam de salário, porque têm família. Agora a gente tem essa situação atual, que é bem polêmica, da pandemia que está acontecendo. Né? Para vocês terem uma ideia, como ela falou, da aula na PUC e na FGV, e as duas agora cancelaram as aulas até o final do mês, justamente para... É necessário isso acontecer. Né? As pessoas não estão, todas as universidades estão... Pessoas que não estão levando, quase todas as universidades. E aí, o que acontece? Um exemplo de liderança em sala de aula. A primeira coisa que os alunos me perguntaram na PUC foi o seguinte: como é que vai ser a aula, professor? Eles não perguntaram se ia ter aula. Então, esse é um exemplo pequeno de que, se a gente levar em conta que tem o professor e o aluno, e o líder, o seu liderado, o professor é uma espécie de líder em sala de aula. Mas eu não gosto de falar só a parte acadêmica, porque senão fica parecendo que eu sou muito acadêmico. A grande vantagem é que eu sempre, quando comecei minha carreira, eu sempre trabalhei de aula. Então, assim, eu até esqueci. O ano não vem ao caso, né? Justamente como quando a Renata começou a gerenciar projeto também, né, Rê? Então, o que acontece é que eu sempre dividi muito bem essas duas coisas. No momento que você tem alunos de uma graduação, que são jovens, e eles perguntam como é que vai ser a aula, não vai ter aula, como é que vai ser a aula, isso é um exemplo de você trabalhar com uma comunicação onde você escuta a pessoa, onde você cria uma energia interessante. E quando a gente vai para o mundo corporativo, isso é muito mais necessário. Eu costumo dizer que a gente está no mundo do mimimi, né? Ou seja, eu sou numa época, a Renata com certeza não é dessa época, que a gente chegava, né, Renata, só para você ficar feliz com o seu amigo, que você chegava e tocava a campainha do vizinho, saia correndo e ficava por isso mesmo. Hoje em dia tem uma câmera que vai te filmar e você vai ser preso, seu pai vai ser preso, vai ser acionado e assim por diante. Ou seja, brincadeiras que eu fazia quando era criança e muitos que estão aqui também, com certeza. Mas o que acontece é que no mundo corporativo tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é a competição. Né? Ou seja, por mais que as pessoas sejam comunicadoras, sejam pessoas que tenham uma tranquilidade, existe isso. E isso, o líder tem que olhar muito em questão, e uma das coisas que eu bato muito na tecla, e eu vou estar batendo também nos treinamentos, é que a comunicação não violenta, associado a você entender quem é o seu receptor, isso vai ajudar bastante. Então, eu vejo que o líder atual, o líder no que tange a comunicação, é aquela pessoa que você segue naturalmente e que vê em você, líder, uma pessoa que você pode se abrir, você pode, como é que eu vou te dizer, ter confiança. Eu posso dizer
que nos lugares que eu trabalhei, que eu era líder, que eu era gerente mesmo, tiveram lugares que eu não trabalhei até porque eu não queria, muitas vezes, mas às vezes que eu era gerente, eu nunca dei uma bronca formal, assim, de chegar e, Sueli, dá uma bronca. Primeiro que já é errado você dar uma bronca na frente do público, né? Na frente do resto da equipe. Mas quando eu chamava a pessoa, também nunca dei uma bronca. Eu só chegava para a pessoa e falava assim, olha, Sueli, daqui a 5 minutos vai lá na minha sala que eu queria conversar com você em particular, e pronto, saía. Aquela pessoa ia para a minha sala, como se estivesse indo para uma cadeira elétrica. Estava esperando o pior. E quando a pessoa sentava, eu falava, pode fechar a porta, por favor? Nesse tom que eu estou falando aqui. E eu falava, Sueli, olhando bem sério para ela, o que está acontecendo com você? Pronto, a pessoa desabava. Ela estava preparada para uma guerra, para fazer uma comunicação violenta, e eu nem sabia, na verdade, até existia comunicação não violenta, porque ela veio na década de 60, mas eu não sabia que tinha esse nome, ela não existia no Brasil. Eu já praticava isso, ou seja, vamos trabalhar em cima de uma coisa que está me incomodando e vamos fazer um pedido de uma maneira que seja boa para as duas partes, né? Um tipo de uma negociação. Isso é um dos pilares que tem para a liderança. A Renata está aqui com outro pilar muito forte também. Você mexe no mindset das pessoas, ela vai estar falando, não vou falar a parte dela, até a gente brinca, né? Porque quando uma vez a gente foi conversar, ela é coach já de anos, e ela falava assim para mim, Marco Antônio, você tem que ser... Não, ela nunca me chamou de Marco Antônio, né? Marco Antônio, desculpa. Marco Antônio seria bronca, né? Ela, Marquinhos, você tem que ser coach também. Eu falei, Renata, eu sou professor, palestrante, não, você tem que ser coach. E até eu fiz o curso, eu falei para ela de coach, virei coach, não no nível dela, não é a minha profissão. E ela tinha razão, né? Porque, na verdade, o coaching está muito ligado à comunicação, né? Tem que ser um bom comunicador. De novo, tem que saber ouvir, tem que chegar no ponto daquela pessoa e assim por diante. Então, o que eu vejo, né, e eu passo aí para todos os presentes, aí até agradeço mais uma vez pela presença, é que no que tange a comunicação, o líder ele tem que ser aquela pessoa antenada. É como se fosse um Big Brother. Eu não vejo Big Brother, até me perdoe quem vê, mas eu não vejo. Mas o conceito do Big Brother, ele é mais ou menos o que acontece com um líder, ou com um gerente de projeto, ou um gerente funcional. E aí eu vou entrar no outro ponto que eu falo bastante, que é a comunicação não verbal. É a comunicação do corpo. Né? Seja, tem vários livros, né, sobre o corpo que fala, o corpo fala, e assim por diante, onde a sua equipe está te olhando segundo a segundo, como se você estivesse no Big Brother. É assim que eu falo em sala de aula também. E aí qualquer movimento falso, qualquer trejeito que você faça, isso faz com que a pessoa crie aí uma verdade. E aí vem outro ponto que eu falo também, que é o paradoxo de Avelene. Isso aí é bem interessante. Aí tem que ser uma palestra só sobre isso, para falar do paradoxo. E aí você começa a ter uma série de barreiras de comunicação que estão sendo geradas e muitas vezes você não sabe por que isso aconteceu. Para exemplificar, eu tenho 2 amigos meus de infância e a gente sempre se encontrou e tudo. Teve uma das vezes que um desses amigos deu um soco que eu digo para vocês, soco físico, tá? Não deu um soco físico no outro amigo meu de infância. Eu apartei, a gente teve que segurar, todo mundo aí. A gente não entendeu nada na época. Isso foi recente, né? Deve ter sido, foi em outubro do ano passado. Eles não se falam até hoje, né? Mesmo eu usando minhas técnicas de coaching, de persuasão, não adianta. Porque realmente, quando você chega na agressão física, fica meio complicado. Mas aí eu fui conversar com cada um deles, o que deu o soco principalmente, e eu perguntei o que houve. Pô, o fulano tinha falado um negócio comigo no início do ano passado e aquilo me incomodou. Então, ele guardou esse tempo todo isso, olha só, gente, que chegou até a ter uma reação física de duas pessoas que se gostam. Né? E isso marcou muito para mim, né? Até porque eram amigos meus de infância, são amigos meus de infância, na verdade. Eles não falam entre si, mas a gente fala. E isso me mostrou mais do que nunca, né? Ou seja, esse exemplo de que o paradoxo de Avelene existe e ele é bem prejudicial nas organizações. Quem quiser saber mais do paradoxo, eu posso dar só uma palhinha, mas tem muita coisa no nosso curso. O paradoxo, na verdade, é você criar uma verdade sobre uma situação, assumir que ela é a verdade e você passar a viver aquela verdade. Então, imagina que eu dou um exemplo que eu dei uma aula e um aluno fez uma pergunta que eu não sabia. Dando um exemplo que eu estou criando aqui na hora, tá?
E aí eu posso falar, claro que eu diria que eu não saberia, mas eu posso falar assim, no meio do meu pensamento, é melhor não falar nada com esse aluno, porque senão esse meu aluno ele vai entender que eu não sei a disciplina. E aquilo cria uma verdade assumida, quando na verdade ele acaba descobrindo que você está tentando enrolar ele, é pior. Esse é um exemplo de um paradoxo de Abilene. Então, o que eu, só para finalizar, para deixar a Renata falar também, coitada, ela já me conhece de longos carnavais, se deixar me dar o microfone, eu não saio do microfone. As minhas palestras, o pessoal que faz o cerimonial fica louco, né? Porque eu faço tudo errado. Só pode falar no final, já dou o microfone, saio do palco, vou falar com a pessoa. Entendeu? Para mim é um show, eu adoro. Mas o que eu falo é isso. Foquem muito na comunicação. Não só a comunicação interpessoal, até porque a gente tem aí um ponto muito importante, que é a comunicação usando aí as redes de comunicação, tipo redes sociais, WhatsApp. Agora a gente está no momento ímpar, né? Ou seja, você vê o próprio Zoom e várias outras ferramentas liberaram aí o webinar gratuito, justamente para que as pessoas possam ficar em casa. Isso é um momento mágico aí nas organizações, as pessoas trabalhando no home office. Agora, tem o outro lado também, né? Do home office. Eu que já trabalho há muito tempo como home office, que é o sentimento de meio que de isolamento, né? As pessoas ficam meio isoladas, assim. Elas querem ver pessoas, né? Eu não quero ver a Renata assim como eu estou vendo na tela. Eu quero falar, tocar, abraçar a Renata, entendeu? Como a gente faz quando se encontra. Então, isso é um problema no caso de trabalhar remoto, né? Vamos dizer assim. Mas, como eu falei, está sendo uma necessidade. Eu acho que outros países já fizeram assim e deu certo, então a gente tem que seguir. E eu vou ficar aberto, então, para perguntas no final aí sobre o meu tema. E vamos deixar a Renata falar aí. Acho que era isso que eu queria falar, Su. Muito obrigada. Então, daqui a né? pouco, daqui a voltamos pouco eu aí continuo para aqui você. ouvindo a grande Renata. Então, tá E bom. eu vou estar aí para responder as perguntas. Deu 15 minutos? Não sei nem quanto tempo deu. Deu. Né? Mais um pouquinho, mas passou um nós pouquinho, começamos. né? Passou um pouquinho. Não, mas está Então, ótimo. olha só, Sueli, você está com 2 indisciplinados. Então, você vai ter que... A Renata... A gente vai te dar trabalho. Você deu sorte, antes dela falar, você deu muita sorte, sabe por quê, Sueli? Porque se tivesse aula na PUC, a gente tinha combinado de se encontrar na PUC, aí você ia ficar louca, porque ia ficar os dois juntos, no mesmo local. Tá bom. Mas, assim, o primeiro módulo da série, né, do programa, que é liderança profissional, é um módulo que vai estar transmitindo para vocês qual é a mentalidade que um líder, né, da atualidade precisa ter. Né? A gente mudou a forma como a gente se organiza para trabalhar, como a gente estrutura as equipes nas empresas, como a gente se relaciona com projetos, com parcerias. Então, a liderança ela está muito mais voltada para a influência do que pelo poder, por uma posição, por um status. Então, a gente tem agentes de transformação, que eu costumo chamar assim, em todos os níveis da organização. E você tem líderes também. Eu estudo sobre o pipeline da liderança de Rancharan, que isso é tema também do curso. E ele mostra que a carreira do líder, ele começa com ele liderando a si mesmo, né, sendo reconhecido como uma pessoa que consegue se auto-organizar, se autogerenciar, e aí ela está pronta para trabalhar com pessoas. Aí ela recebe a primeira promoção dela e começa a gerenciar um grupo. Ali existe uma grande celebração. Só que existem outras fases desse líder que são muito importantes, né? Quando ele começa a liderar líderes. Porque quando ele para de liderar a si mesmo e começa a liderar pessoas, ele tem que começar a trabalhar a gestão do tempo dele, para que ele faça o que ele precisa fazer, mas que ele também faça com que as pessoas realizem, né? Esse é o papel do líder. Se eu tivesse que resumir, são 2 coisas. É ele fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito, né? Coordenar para que a coisa saia, e formar essas pessoas, desenvolver essas pessoas. Então, é o primeiro desafio, realmente, a primeira liderança. Mas um grande salto importante é quando ele vira líder de outros líderes. Porque aí ele tem que ainda ser mais incrível ainda na gestão do tempo e ele conseguir trabalhar para que esses líderes trabalhem bem as pessoas.
Então, assim, e assim vai subindo, né? Aí você vira um gerente nível 1, vira um diretor, vira um vice-presidente, vira um CEO. E cada nível desse da tua carreira é um nível de uma liderança que exige cada vez mais uma boa gestão do tempo e uma boa gestão de pessoas. E quanto mais alto, você mais tem que ser apaixonado por trabalhar pessoas. E cada vez menos apaixonado por executar coisas. E quando você, no início da carreira, recebe uma primeira promoção, é muito comum que você, um super especialista, ele se torne um líder. Porque ele ama o que ele faz e, de repente, ele tem que começar a deixar de fazer um pouco do que ele fazia para fazer com que as pessoas façam igual ou melhor do que ele. Isso é uma outra coisa legal que a gente vai estar trabalhando, né? O líder, ele tem que ter a arte de desenvolver pessoas e nunca ter medo que elas sejam melhor do que ele. Sabe? Porque cada vez mais, no mundo que a gente vive, são tantas tecnologias, tantas possibilidades de solução, que você cada vez menos vai saber do detalhe do trabalho que precisa ser feito, mas você vai precisar saber conversar, transitar, né? E selecionar bem, ter um bom olhar para as pessoas, né? Para conseguir desenvolver essas pessoas em todo o seu potencial. Então, isso é uma arte do líder, né? É ele conseguir olhar para aquela pedra preciosa e ajudar na lapidação. Né? E para isso exige duas coisas muito importantes. Né? Um, ele ter uma consciência na cabeça, né, do que é para ser feito, do papel dele, do papel do time dele. E o outro é a consciência do coração, integrar esses dois hemisférios aqui. Porque se ele for agir só racionalmente, ele pode ser bruto. Se ele agir só pelo coração, ele pode ser ingênuo. E a gente, na liderança, para a gente tirar o melhor das pessoas, a gente tem que saber comunicar por aqui. Eu tenho certeza que o Marquinho ele vai trabalhar essa comunicação nesse nível, né, Marco? Com certeza eu vou, né? A gente está, aquilo que você falou dos perfis, né? Ou seja, cada pessoa tem perfil e também, não só perfil, né? O que a pessoa tem como essência, né? São os que são mais, digamos assim, emoção e os que são mais razão. A gente tem que ter o meio termo, como bem você falou aí, para poder ser um líder, né? E aí, assim, uma coisa que o Marco Antônio falou da confiança, né? A comunicação que inspira confiança. A gente vai estar trabalhando, como é que a gente constrói um ambiente de confiança? Né? Não estou falando nem só dentro da nossa equipe, mas no nosso ambiente de trabalho, com os nossos parceiros, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, nos nossos interlocutores de uma forma geral. Existem 3 coisas importantes que eu vou detalhar no programa, mas eu vou adiantar aqui para vocês. Uma é a abordagem. E daí a disciplina de comunicação que o Marco Antônio vai estar trabalhando lá na frente vai estar desenvolvendo essa abordagem, mas eu vou tocar nesse assunto no curso, né? Para ele concluir e aprofundar. A outra coisa é declarar o propósito. Né? É você saber comunicar de uma forma, e o propósito é alguma coisa que passa por uma conexão emocional, por alguma coisa emocional, por alguma coisa que faça sentido para as pessoas. Né? Para que as pessoas realmente se engajem. Não por uma imposição, por uma ordem, porque isso não é sustentável. Né? Mas para você ter uma equipe que performe, é uma equipe que ela tem que ter uma conexão emocional positiva, ela tem que ver gosto e cheiro do que ela faz, sabe? Trabalhar com amor. Você tem que se apaixonar pelo processo. Assim. E como é que você inspira as pessoas para que elas se dediquem com mais amor ao que fazem? Dando sentido e co-criando esse sentido, às vezes, junto com o grupo. Escreve a missão junto, sabe? O projeto é uma missão. O processo novo é uma missão. Né? Então, co-cria com as pessoas para que as pessoas sintam um sentimento maravilhoso de pertencimento. E coloca teu ego para baixo e amplia. Eu acho que esse é um líder do futuro, é um líder que ele está expandindo consciência e aumentando o seu nível de consciência. Para sair do animal, o animal ele está preocupado com o quê? Com a barriga dele, com comer, né? Com dormir, com disputar território igual um bichinho.
né? E um cara que ele passa desse nível, ele já começa a se conectar com as pessoas, porque ele sabe que a inteligência dele, junto com a de outra pessoa, traz um produto muito melhor, sabe? E é isso que a gente tem que produzir nas pessoas. E aí, quando ele eleva um pouco mais o padrão de consciência dele, é muito mais dele com o outro, é dele com todo mundo. É ele entender que uma decisão que saia aqui da inteligência cognitiva dele, escutando a inteligência emocional que ele tem, qual o impacto que essa minha decisão vai ter nas pessoas, no ambiente de trabalho, na empresa, no planeta. Tá? É o líder que a gente vai estudar também dentro do capítulo do curso Liderança Profissional, que é a liderança exponencial. Por mais que o líder humanitário, ele reúne, não é o líder Madre Teresa de Calcutá, não é assim, o líder humanitário é aquele cara que reúne uma habilidade de liderança futurista, inovadora, tecnológica, com muita consciência da responsabilidade social que ele tem. Da mesma maneira que ele persegue o resultado, uma meta financeira, ele é preocupado com os impactos que isso traz para a sociedade, para o planeta, na ecologia. Não é bárbaro isso, gente? E a gente precisa disso no planeta. Estamos sofrendo uma crise, né? Uma pandemia, está fazendo com que todo mundo tenha que se reinventar. Aquelas empresas que resistiram ao home office, que resistiram à educação à distância, estão agora que, por imposição, tendo que passar por isso em modo de crise. Aquelas que já se anteciparam e elas foram se atualizando, simplesmente é uma adequação. Não é interessante? E a gente vive numa era de constante transformação. E aí todo mundo pensa em transformação como algo cansativo, né? É cansativo mudar. É desconfortável. Assim, mudou, como é que é, né? Como é que vai ser? Não é assim? A gente não tem? É natural isso do ser humano, né? Mas aí, quando a gente assume responsabilidade e a gente entende que isso faz parte da vida, a gente pode transformar a forma de transformar. Aí vem uma puta de uma liderança, desculpa o palavrão. Porque é uma liderança que traz sentido, movimento para a forma de gerir a transformação, capacitando as pessoas e motivando as pessoas, né, a se engajar para criar um novo. Né, um novo que é inevitável e que precisa ser sustentável. Né, porque senão a gente resolve uma parte do problema e cria N outros problemas. Mas, enfim, é uma brifada, assim, de tudo que a gente vai estar vendo no capítulo. A gente vai estar falando do mindset do líder, com autorresponsabilidade, o poder das crenças, aquilo que o Marco Antônio falou também. Tudo que a gente acredita cria uma realidade. A forma como a gente se relaciona com as realidades que a gente vive é muito em cima do que a gente acredita. E tem uma coisa muito legal que eu gosto, que é o jogo do não sei. Ninguém gosta de falar eu não sei. E aí ela assume algumas verdades subjetivas. E elas assumem essas verdades subjetivas como uma verdade absoluta. E ela briga por aquilo, mesmo que aquilo seja contraproducente. Ela fica com uma atenção tendenciosa a alguma coisa que ela mesma criou. Não seria muito mais honesto se a gente estivesse num campo onde eu declaro, eu não sei, ou eu não sei, mas eu assumo uma verdade subjetiva, porém é um ponto de vista, e, portanto, eu estou aberta a escutar e a apreciar outros pontos de vista, mesmo que eu não concorde. Esse jogo é um jogo que, nas organizações, cria uma competitividade totalmente contraproducente, uma inimizade e, às vezes, discussões hostis, discussões que não levam a lugar nenhum. Então, a gente está numa era onde a gente tem que elevar o padrão de consciência, sabendo que sozinho a gente cria, nossa possibilidade de criar é muito menor. O nosso orgulho tem que ser da gente conseguir liderar aí essas ações aí que vão ser cada vez mais importantes. A globalização traz complexidades para a nossa vida e a gente vai ter que aprender a lidar com isso.
E até os nossos pequenos, as nossas crianças crescerem, assumirem isso tudo, a gente tem que liderar, gente, esse movimento. Ou seja, o mundo precisa de bons líderes bons, pessoas boas, de bom coração, muita consciência e muita competência. E é isso que a gente quer com esse programa, reunindo pessoas multidisciplinares que vieram de várias áreas discutir temas tão importantes como a gestão da comunicação, a gestão das equipes, negociação e conflito, o engajamento dos stakeholders. E a gente também vai trabalhar outros aspectos da liderança que fazem parte da construção desse líder. A inteligência emocional, o desenvolvimento pessoal, a capacidade de gerir mudanças. Enfim, é um programa, gente, que está muito legal, imperdível. Tô te falando, tá vendo, Sueli? Só tem craque nesse time, cara. E eu. Craque, muito bom. Essa menina é craque demais, cara. Sou fã dela. Aí eu quero falar uma coisa. Sim, quero falar uma coisa. Eu trabalhei com o Marco Antônio no PMO da Oi, nós fomos pares lá, fizemos alguns trabalhos de formação e treinamento. Assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito enorme. E se hoje eu estou aqui, foi porque ele me apresentou ao Roberto. Mas eu acho isso é tão legal, ou seja, a importância, né, a gente da conexão da gente. Porque foi no momento da minha vida que eu procurei por ele, que eu pensei assim, olha, eu não quero mais voltar para o mundo corporativo, eu vou me estabelecer como coach, mas eu preciso usar uma vocação que eu tenho, que é de dar aula, né? E aí, como eu sabia que ele, da Project Lab, que ele trabalhava com o Roberto, e aí eu perguntei para ele, me apresenta para o Roberto? E foi assim que começou. E aí eu fui sair para almoçar com o Roberto e a gente, pronto. É esse caso, esse triângulo amoroso aí até hoje. E olha quem está aí no ar, Roberto Gomes. Estou vendo o Roberto. Eu tinha esquecido disso, quer dizer que foi o Marco Antônio que trouxe você. Foi o responsável. Olha o Big Boss aí, gente, o Big Boss chegou. Estou aqui na área de contaminação. Então, Marco Antônio, você está perdoada por todas as coisas que você já me fez por ter trazido a Renata. Pronto. Eu falei para você que ia te trazer uma craque, né? Eu falei, você quer uma craque? Quero. Eu sou suspeito porque eu sou amigo dela, né? Então, assim, eu defino a Renata até debaixo d'água. E foi o que a Renata falou, pessoal. É um treinamento aí que vai ter um curso muito forte. Só tem craques e eu, né? Agora chegou o modo deles aí. Eu só corrigir vocês num detalhe só. Não é um curso. É um programa de 11 cursos. É um programa. Então, assim, de 11 cursos. Cada curso é independente. É independente e pode ser feito de uma forma única, né? Se você quer saber só sobre comunicação, pode fazer o curso do Marco Antônio. Então, dá uma flexibilidade boa, né? Agora, se você quer realmente se tornar um líder profissional, e aí eu queria perguntar para vocês o que vocês entendem por líder profissional. Não sei se a Sueli já perguntou, que eu entrei há pouco tempo. Ainda não. Então, chegou. Então, eu já queria deixar essa pergunta aí para vocês e também eu queria já pedir para as pessoas participarem, né? Porque é um bate-papo, né? Então, o que para vocês agora é quer difícil começar. O que é difícil de se comunicar? Eu tenho um monte de dificuldade de comunicar. Então, assim, todo mundo tem. Como é que esse conhecimento vai ajudar essa consciência, né, do seu processo de comunicação? Então, mas aí, pessoal, pode começar a levantar a mão aí, participar aí, porque o Marco Antônio tem que ir embora às 3 horas, ele falou. Sim. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazendo as perguntas. Levante a mãozinha. Ligue o seu vídeo. Vamos lá? Gente, vamos conversar. Aproveitem a oportunidade. Vamos conversar, aqui não tem certo e errado, aqui tem um monte de profissional reunido. Vamos compartilhar aí coisas da vida de vocês, do ambiente de trabalho. Somem também, aqui é um ambiente adulto, onde a gente vai estar aprendendo junto. A gente também aprende nessa interação, né? Chegou uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Está perguntando sobre o nome do livro. Mostra o nome do livro. Deixa eu mostrar. Professional Leader, Gerenciamento de Projetos. Estão vendo a capa?
no site da Project Live. Esse é o livro base para o nosso programa, né? Mas tem muito mais no programa do que no livro. Né? É um material de apoio que a gente vai usar. Exatamente. Mas no curso a gente explora mais coisas. O programa ganha o livro, né, Rê? Quem fizer o programa ganha o livro, né? Quem fizer o programa ganha o livro, né? Sim, ganha. Isso, faz parte do programa. Na verdade, depois lá no finalzinho eu vou falar um pouco do programa, né? Mas o Leandro do Roberto fez a pergunta aí que vocês gostariam de responder. Um líder profissional precisa saber se comunicar? Qual é a resposta? Como a gente faz isso? Precisa falar isso? Não, né? Acho que não. Totalmente, né? Totalmente. Eu acho interessante, aproveitando que eu falei, né? A gente está nesse momento das pessoas trabalhando no home office, né? Mas numa pandemia. Mas interessante que as pessoas estão sempre conectadas, né? Ou seja, eu fico vendo, eu que sou um cara muito observador, por exemplo, quando a gente chega de viagem, antigamente, muito tempo atrás, as pessoas, a primeira coisa que eles faziam era acender um cigarro, né? Agora não pode fumar. A primeira coisa que a pessoa faz é ligar o celular, quando você já não tem internet. Dentro do ônibus, do avião, né? Todo mundo... Não, no caso da Gol, você já tem internet a bordo, então a pessoa já fica conectada direto. Direto. Então, uma das coisas que eu falo sempre, que na comunicação, a melhor ferramenta que tem é a conversa presencial. Não vai ter nenhuma melhor. Embora eu sou um cara de tecnologia, tem várias tecnologias. O WhatsApp, por exemplo, já é uma rede social hoje em dia. Né? Você tem que tomar cuidado com o que você escreve e assim por diante. E aí as pessoas, elas estão, ao ter que fazer esse trabalho, como a Rê falou muito bem, né? Empresas já estavam preparadas para isso e outras não, elas ressentem um pouco. Mas elas já faziam isso. Tipo, a gente saía para jantar nós 4 e no meio do jantar os 4 ficavam no celular, entendeu? Então, assim, o que eu vejo hoje em dia na verdade, acho que toda crise a gente tem que usar para aprender, entendeu? Essa é a minha opinião. Eu acho que alguém lá em cima está mostrando de alguma maneira que a comunicação é importante, mas que as pessoas precisam se experimentar mais, se conversar mais do que usar ferramentas tecnológicas, entendeu? Sim, e o líder, quando ele é líder, isso que a Renata falou também, ele tem que saber se comunicar. A comunicação é essencial. Eu tenho uma acronímia, que eu até falo no curso, que até quando eu criei a acronímia, agora eu já registrei, né? Mas quando eu criei o Roberto, esse meu querido chefe, ele me ama, né? Ele pesquisou na internet para saber se eu tinha pego isso em algum lugar. Então, eu falei, obrigado pela parte que me toca, Big Boss. Eu chamo ele de Big Boss, né? Na verdade, eu tinha criado mesmo, né? Porque são 4 pilares que eu vejo para o líder. Então, eu queria finalizar a minha parte, já que eu tenho a palavra de novo, com esse pilar, que é o AIA. O AIA ele é um acrônimo de 4 pilares que eu considero importantíssimos. O primeiro é a humildade. Você vê, a Renata aqui do lado mostrou um exemplo forte de humildade, né? Ela é uma super coach, uma super profissional, e a humildade com que ela falou aí da gratidão de eu ter apresentado ela para o Roberto, eu só apresentei, entendeu? Ela fez tudo o resto. Então, o líder ele tem que ser humilde. O líder humilde não é que, cuidado para não confundir o líder humilde, ser humilde com ser um idiota, não é isso? É ele saber reconhecer, como a Renata falou bem, você não tem que ter na tua equipe bando de pessoas piores. Eu quero sempre na minha equipe pessoas melhores que eu, porque elas vão estar no meu lugar e eu vou estar em outro patamar, né? Aí até brincando com os flamenguistas aí, vai estar em outro patamar. O arco que eu vejo é o lance da autenticidade. A pessoa tem que ser autêntica. Então eu vejo as pessoas tendo vários chapéus. Como que eu vou falar com o Roberto? Como que eu vou falar com a Renata? Eu falo igual com todo mundo. O Roberto sabe disso. Eu posso... Claro, existe a comunicação formal e não formal, mas o Marco Antônio é o Marco Antônio, numa sala de aula, conversando com a Renata no shopping, no trabalho, como coach, como Scrum Master, falando com um líder. É a mesma pessoa. Então, eu criei o A, que a pessoa tem que ser autêntica. O I é muito importante nos dias atuais, até que a gente vê essa situação toda aí de lava-jatos. Marco Antônio, eu só não quero te cortar. É porque tem várias pessoas que perguntam. Então tá, beleza. O I vem da integridade, que a pessoa tem que ser íntegra, e o A vem do amor. O amor no sentido de que você, como bem que a Renata falou, você tem que amar o que você faz, tem que amar a tua equipe. Não ter um amor carnal, mas um amor cuidadoso, entendeu? Esse é meu AIA. Eu quero falar do amor. Olha só, gente, que coisa interessante. O verbo amar é uma ação. Ela não é do campo emocional, ela é da parte
superior do cérebro. Então, você tratar com amorosidade, né? O que eu estou fazendo aqui, o que o Marquinho faz, o que a gente tem amor. Vocês podem perceber que tem brilho no olho na gente. Não é fake, é do sentir, sabe? E aí, quando você lida com as pessoas, né? E o que é amar, né? Se a gente puder definir o que é amar, amar tem a ver com presença e tem a ver com cuidar. O líder precisa amar muito, muito. Então tá ótimo. Amar não é gostar. Então, vai lá que a Sueli está desesperada. Eu tenho várias perguntas aqui. Vamos lá. Com muito amor. A gente chamou o ele. O Alberto está aqui. Oi, Alberto. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Eu tive que interromper nossos amigos, senão a gente vai ficar aqui, a gente não vai conseguir terminar. Vamos lá. Eles vão te perdoar. Com certeza. É um prazer falar com vocês, estar aqui participando. É muito interessante ouvir cada uma das falas de vocês, porque compõe um mosaico de coisas, experiências que a gente reconhece e se identifica. Em especial a questão das realidades, né? Aquilo que a gente acredita, a gente forma realidades e é dentro das realidades que nós formamos na nossa mente que nós agimos, todos nós, né? E aí uma pergunta, uma curiosidade que surgiu dessa composição de coisas que vocês falaram, ainda reforçando, a gente, dentro de um curso do programa que vocês vão fazer, nós vamos adquirir, né, ou desenvolver, ou complementar conhecimentos e entendimentos de várias bases teóricas, né? E uma das dificuldades em qualquer ensinamento, em qualquer curso instrucional, é levar as pessoas a conseguir, depois de adquirir conhecimento e entendimento, fazer a transmissão disso para o campo da aplicação, né? Então, como é que vocês pretendem lidar com isso? Porque isso também faz parte um pouco da realidade que você cria, a questão da autoconfiança. Quanto mais autoconfiança você tiver na sua capacidade de comunicar e de liderar, você vai agir dentro dessa realidade que se formou. Então, é necessário aumentar um pouco a autoconfiança a partir do momento que você conseguir visualizar que você adquiriu o conhecimento e está conseguindo levar eles para a prática. Porque no dia a dia, né, você pode estudar bastante sobre andar de bicicleta, mas na hora de andar de bicicleta vai ser um passo adiante que você vai ter que dar, né? Então, como é que... Deixa eu responder ele. Esse curso é mais do que um curso online. É um curso onde a gente vai estar transmitindo pílulas de conhecimento para vocês e estimulando que vocês façam algumas práticas para integrar esse conhecimento no dia a dia. É assim, vai ser o curso mais prático que você já fez, só que onde é que você vai explorar isso? No teu território, no teu contexto. Então, você vai fazer exercício de escuta ativa, você vai fazer exercício de autorreconhecimento, exercício onde você vai estar dando feedback para as pessoas. Algumas coisas, assim, todo o conteúdo que a gente der, no final tem algumas práticas onde a gente vai estar instruindo vocês a colocar, assim, desligou, amigo, você já pode fazer, sabe? O mais legal é o seguinte, é uma habilidade que você vai desenvolver, à medida que você vai praticando, você vai desenvolvendo até que ela se torne inconsciente, aquela competência inconsciente, aí você já está no auge, você já nem faz sem sentir. Mas enquanto você não desenvolve ela, você tem que ficar em estado de alerta. Ninguém fica em estado de alerta 24/7, mas você pode imprimir um ritmo em função do curso, do desenvolvimento do curso, algumas coisas assim, eu vou aplicar naquela reunião a escuta ativa. Eu vou comunicar naquela reunião o espelhamento, é uma técnica de comunicação e de escuta. Então, assim, você com intenção, esforço, você vai ver que horas você vai se desenvolver muito bem, horas que não fui tão bem, mas não tem problema, né? Com mindset de crescimento, assim, não tem fracasso, tem aprender. O que eu posso aprender com isso? E vou tentar de novo, e vou fazer de diferente.
e vou tentar de novo, e vou tentar até você ficar um 100%. Mas não é um curso teórico, não. Porque teoria tem muita aí. E além disso, os professores, os SMEs, eles vão estar passando sua experiência prática, né? Ou seja, o livro é a parte didática, né? Teórica, que cada um fez. Mas quando a Renata, quando gravou dela, eu, no meio de comunicação, quando eu falar do paradoxo de Abelina, eu vou contar um caso, vou mostrar como é que é na prática. Então, quando ela falou, além dos exercícios práticos em cada curso do programa, os professores vão estar, mais ou menos como eu faço na FGV, por exemplo. Na FGV, se você tiver um professor que só fala o que está no livro, está morto, ele tem que contar case. Vocês querem case, como você falou muito bem aí, o Alberto. Como é que é isso? Como é que você faria numa situação dessa? Então, esse é o ponto, só complementando o que a Renata falou, né? E a gente tem 2 encontros online ao vivo também, para justamente nesses encontros vocês compartilharem a experiência e a vivência que vocês estão tendo. Exatamente. Né? Então, as descobertas, as dificuldades. Olha só, eu não consigo, vou ensinar um conceito de armadilha. Armadilha é tudo que você faz achando que está certo, mas que só piora a situação, igual o afogado. Né? O afogado, na tentativa de sair, ele se cansa mais rápido e, né, com risco de morrer. E a gente tem algumas armadilhas que a gente sempre cai, e normalmente são situações que são recorrentes e a gente sempre lida da mesma forma. Isso é uma armadilha. Então, a gente vai explorar um pouco de algumas armadilhas comuns da liderança e vai te provocar a identificar as suas. Porra, aí é uma maravilha, né? Vai, Su. Tudo bem, Alberto? Não, Tudo bem, Alberto? Tudo bem. Está respondido? Está bem respondido. Então, olha, nós temos mais algumas perguntas aqui que mandaram para o chat. Podem levantar a mão, pessoal, mas eu tenho uma perguntinha aqui, que a pessoa disse o seguinte: eu queria saber como podemos perder a vergonha. Às vezes eu fico um pouco tímida e acabo engasgando muito. O que posso fazer para melhorar, para conseguir me expor? Posso falar, Renata? Quem está falando? Quem perguntou? Ela não se identificou teu nome. Se identifica. Parece eu, porque eu até meus 17 anos, eu falo isso para o pessoal agora, até uso isso para quebrar o gelo. Eu era o cara mais tímido do mundo. Não tinha cara mais tímido que eu. Para vocês terem uma ideia, a menina que me chamava para namorar, não conseguia nem me chamar. Estou falando de 7, estou falando de 17. E aí as pessoas falam assim, pô, esse cara tá louco. Como é que esse cara pode ter sido um cara? Eu fui um cara tímido. De repente deu um clique em mim assim, e eu não paro de falar. Minha própria esposa fala assim, onde é que desliga, cara? Minha própria esposa, minha cara é metade. Na verdade, como isso aconteceu comigo, uma das coisas que eu quero fazer é sempre ajudar muitas pessoas que passaram pelo que eu passei, embora muitas pessoas não acreditem, né? Fala assim, tá bom, Marco Antônio, beleza. O meu próprio filho, que ele queria fazer direito, e o mais velho meu, e ele, além de ser tímido, era gago. E eu falei assim, é gago de nervosismo? Eu falei, pô, Gabriel, você vai querer fazer direito? Aí eu falei, tá falando isso com o teu filho? Aí eu ensinei para ele, falei com ele. Hoje em dia ele é um super advogado, fala, não é tão tagarela como eu, mas ele que agora a gente perdeu a timidez. Tem um segredo muito legal para você, que a gente trabalha, como a Renata fala da mente, que eu passo para você agora, que eu uso. Até hoje mesmo, eu falando, eu sempre tenho aquele friozinho, tudo bem que na barriga, todo mundo tem. Tudo bem que leva 10 segundos, mas tem. Então, o que acontece é, se você vai ter que falar em público, em algum lugar, eu te dou 2 dicas para a minha ouvinte secreta. Ela já se identificou, é a Evelyn. Ela pediu desculpa porque ela não se identificou. A primeira é o seguinte, conhece o lugar, vai no lugar antes, e vai, mesmo que estiver vazio, é melhor ainda. Você senta ali e começa a juntar a sua energia com a energia daquele lugar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, antes, na semana que você vai falar, ou o período antes de falar, você começa a mentalizar. Isso eu fazia, né? Que eu aprendi a falar da pior maneira possível. Vai ser outra história, eu vou continuar, a história me mata. Você começa a mentalizar você naquele evento, como se você tiver... Aliás, isso eu falo para meus alunos de risco, né? Como é que a gente gerencia risco em projeto, identifica? Pensa no projeto de execução. E aí você começa a mentalizar aquilo, é interessante como o seu subconsciente vai te dar um presente que você não vai nem acreditar. Uma das coisas que a gente fala, e a Renata conhece, é a janela de Johari. A janela de Johari fala que tem coisas que você tem, dons que você tem, que você não sabe que você tem, que nem os outros sabem que você tem. Entendeu? Então, a dica que eu te dou, imagina que você vai ter, agora você, Evelyn, tem que fazer uma palestra. Vai para o ambiente antes, fica sozinha, como se estivesse conhecendo o ambiente.
e começa a mentalizar positivamente você falando. Você vai ter surpresas bem agradáveis. Depois você me conta, tá? Tá Nas bom. aulas. Tem o Carlos. Carlos, você não quer fazer essa pergunta ao vivo? Ele está perguntando como a cultura de uma empresa ela pode interferir na liderança. Há muita coisa. Mas vou deixar a Renata, porque eu Carlos, nem deixei não ela pode falar. responder a outra. Vai lá, Renata. O nome dele é Carlos Acama. Oi, Carlos. Assim, acho que a gente pode responder junto, mas assim, a Posso? cultura... Não, vamos responder junto. Mas assim, a Carlos. cultura, ela com certeza, que é um dos cursos que a gente tem, né? A cultura dentro da cultura organizacional. Mas assim, a cultura vai influenciar na abordagem, né? No que as pessoas acreditam, no nível de formalidade. Então, assim, com certeza que a cultura vai influenciar na sua forma de se expressar ali dentro daquele campo. Faz sentido, né, Marcos? Até porque a organização ele é um organismo vivo, né? Ele é composto pelas pessoas que lá estão. Eu tenho um exemplo bem forte agora, para vocês que gostam de projetos. Durante anos, Carlos, O Carlos. Quer falar alguma coisa, Carlos? Não, tudo bem. Estou escutando aqui vocês. Deixa a gente te ver. Aperta Põe a câmera. Então, eu vou continuar falando. Tá me escutando, né, Carlos? Aí o que acontece? Agora tá vendo, Carlos? Opa. Prazer, Carlos. Então, o que acontece é que as pessoas, elas que transformam a organização. Eu estava falando aqui agora. Por vários anos, eu posso dizer assim, até tirando um pouco a modéstia, né, porque eu gosto, embora seja humilde, o PMI me chamou para fazer parte do board deles, vários anos. E eu não ia pelo simples motivo, achava o PMI retrógrado. Para mim, o PMI era retrógrado. Até o momento que você tem um novo presidente, que é um paradigma, que você tem primeiro presidente indiano, que não é nem americano, nem europeu, e ele já mudou tudo na empresa, tudo no PMI. Ele já botou uma logomarca totalmente diferente, totalmente sustentável. E aí eu fui chamado para ser vice-presidente lá da comunicação. Aceitei rapidamente. O próprio PMBOK, pessoal, está mudando. Ou seja, então, aí o que eu falo para vocês, uma empresa como o PMI, 1969, retrógrados, as boas práticas do PMI, e que eu na sala de aula falava, pessoal, aqui tem as boas práticas e as reais práticas. Eu falava de gestão de mudança, por exemplo, matéria de integração, falando na vida real não é assim. É o seguinte, meu amigo, é isso e pronto. Não gostou, tem outro que vai fazer no teu lugar. E quando você vê uma empresa como o PMI, uma corporação como o PMI, que é líder mundial, mudar o seu home e começar a mudar a sua cultura, tudo é possível. Você na sua empresa, eu na minha, a Renata na dela e a Sulina dela. Então, a cultura ela é importante, mas nós que mudamos a cultura. O próprio ágil, que é uma área que eu trabalho muito, só para terminar, você não pode chegar e implantar o ágil na empresa. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar o mindset. Não adianta senão você vai botar o ágil com a mentalidade antiga das pessoas. Como uma vez o cara me pediu o cronograma para mim. Marco Antônio, cadê o cronograma do projeto? Eu falei, cara, mas eu estou numa sprint. Não, mas eu quero o cronograma. Aí eu queria o cronograma para ele. O cara fazer o quê? O cara mandou gerar o cronograma para ele. Aí eu peguei as histórias e botei como se fosse atividade e entreguei. Ele ficou feliz da vida. Isso é uma mentalidade retrógrada. Entendeu? O híbrido, que é uma coisa que eu falo muito hoje em dia, não tem um cara que é só Scrum, só preditivo, porque os dois você precisar ter. Você não pode construir uma plataforma de petróleo usando Scrum, mas você pode ter o híbrido. Então, eu uso o exemplo do PMI, pelo seu presidente, que é altamente sustentável, ele é indiano. Nunca teve na história do PMI, desde 69, um presidente que não fosse dos Estados Unidos ou da Europa. Se o PMI, que é aquele órgão, está mudando a sua cultura para o mundo, nós conseguimos mudar, Carlos. Então, a minha resposta para você é essa. A cultura é importante, mas você, o seu colaborador, o seu superior, são importantes para essa mudança. Agora, as lideranças, né? Assim, a cultura é uma coisa que tem que trabalhar de cima para baixo. Então, não adianta você, lá na base, tentar trazer uma inovação, uma ideia, se você não tiver apoio. Porque aí você vai ser um choque de geração, vai ser um choque de cultura,
né? Então, se você quer implantar alguma coisa, você tem que entender como é que a rede de poder, a cadeia de poder acontece, porque você tem que ter apoios para fazer algumas transformações, algumas movimentações. Então, a cultura, ela influencia na forma de você liderar e no timing também de você liderar. Muito Dar o bem. exemplo, né? Tudo bem, Dar o Carlos? exemplo. Dá o exemplo. Tudo bem, O exemplo. perfeito. Então, tá bom. Temos aqui o Alívio. Eu estou sendo rápida, porque nós temos poucos Eu posso minutos ficar até e não três Explica temos muito não, perguntas. manda logo a pergunta. Eu posso ficar até 3 minutos. Alípio, ele perguntou, Alípio, quer aparecer, Alípio, ligar seu vídeo. Quando temos equipes distintas no comportamento, onde muitos estão abertos à comunicação e aceitam suas posições e outras jogam contra. Como trabalhar para unificar a todos em torno desse líder? Repete a pergunta. Foi grande, né? Quando temos equipes distintas no comportamento, onde muitos estão abertos à comunicação, outros não, outros aceitam algumas suas posições, outros jogam contra, né? Então, você tem essa equipe. Então, como trabalhar para unificar a todos em torno desse líder? Ou seja, como é que o líder consegue lidar com esses distintos comportamentos, né? Assim, é engraçado, né? Assim, porque, assim, é muito fácil eu falar, assim, autorresponsabilidade, responsabilidade pessoal. Isso é o primeiro tema que eu abro o curso, né? Assim, se você está numa posição de liderança, você vai ter que ter pessoas que amam você e vão ter pessoas que odeiam você, e você vai ter que liderar de qualquer maneira. Então, assim, a arte de você aprender a lidar com pessoas, ter humildade de entender que a dificuldade é sua e parar de botar dificuldade na pessoa que é difícil. Gente, assim, autorresponsabilidade. Tudo acontece. Você tem uma equipe, né? Entra numa equipe que está assim, bem de bola dividida, se aproxime dessa equipe. Olhe para o olho de cada um. Se interessa por cada um, né? Cria uma forma de trabalhar com essas pessoas, né? Cria movimentos que criem essa conexão deles com você e deles entre eles. É muito mais fácil a gente botar a culpa no difícil. Não, aquele é difícil, aquele joga contra. Mas, assim, tem uma história. O que eles acreditam que fazem ele jogar contra? Seja curioso. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Se você quer ser um puta líder, você tem que ser curioso, humilde, autêntico e interessado pelas pessoas. Eu acho que... E mais, né? A equipe é a imagem do seu líder. Né? Então, ela é mais semelhante do seu líder. Eu gosto de falar isso. Eu adoro pegar equipes destruídas. Eu amo isso. E fazer ela virar equipe. Por quê? Ela está destruída porque tiveram aí vários conflitos. Como a Renata falou, se você começa a utilizar as suas técnicas de comunicação nesse sentido, você consegue realmente bons frutos. Agora, o nosso querido lá, esqueci o nome dele, como chamava? Nelson Rodrigues falava, a unanimidade é burra, né? Ou seja, você conseguir a unanimidade toda, ou seja, tem pessoas que não adianta, não gostam, o santo não bateu, mas nessa hora você tem que ter humildade e tem que ter a comunicação não violenta, de novo, para que a pessoa respeitar o posicionamento dela. Isso, só o respeito já faz com que ela baixe um pouco a bola dela, entendeu? Então, acho que complementando o que a Renata falou. Muito bem. Nós temos o John. John tem um texto aqui bem grande, muito interessante, de uma experiência. John, você quer compartilhar aí com a gente? John? Cadê o John? No final, né? Nossa, tem um livro que ele escreveu. Peguei uma empresa e uma... Ô, John. Essa é para mim, Renatinha, que é TI e comunicação, né? Então, eu estou lendo aqui. O John, peguei uma empresa matura, a qual tive problemas em comunicação, quanto a prazo e expectativas de projetos de TI. Os prazos eram sempre a favor da empresa e contra os funcionários, e as expectativas eram irritantemente mudadas e agendadas de testes quase semanais, enfim. TI. Nem preciso ler o resto. A gente conhece bem isso, né, Rê? O que acontece aí no caso é o seguinte, de novo, é a cultura. É a cultura de que eu tenho que entregar no prazo.
Quero você ou não? Qual é a data, Marco Antônio? E aí, até você também pode usar... Não sei se vocês conhecem os meus amigos da Bostec, lá do professores da FG, criaram, que é o cálculo hipotético universal, teoricamente embasado. Vocês já ouviram falar disso? Não. Se vocês pegarem cálculo hipotético universal, teoricamente embasado, e pegar a primeira letra, dá a palavra chute, né? Então, chute, você vai dar... Qual é a data? Você vai dar uma data qualquer. E o que acontece é que você entrega no prazo sem qualidade nenhuma. Só que está acontecendo, não digo nem só por causa do ágil. O ágil já acaba com isso, né? Para começar. Você trabalha com projetos Scrum, ou Kanban, ou Sprint Programming. Esse tipo de situação aí de o cara tem que ser essa data e pronto, isso acabou. Acabou, não tem mais. Mas vamos para o preditivo, que é o que mais acontece isso. No caso do preditivo, que é aquele que eu tenho que dar uma data no final, eu tenho que conhecer o produto para tal, já tem mudado bastante, porque as empresas estão vendo que o custo do retrabalho, estão vendo na prática, tá? A gente sempre falou isso, que o custo do retrabalho é muito maior do que se você tiver mais qualidade durante o ciclo de vida do projeto. Então, o que tem acontecido muito, e o escritório de projetos, que é a área que a gente conhece bem, a Renata, ele tem atuado muito nesse sentido, de não é a data que você quer, meu amigo, não é bem assim que a banda toca, não. Não é assim. Vamos negociar essa data. E aí talvez isso possa ter sido problema na sua ocasião, quando você trabalhou nessa empresa. Porque TI era assim, cara. TI era, tem que entregar a plantinha ontem e a culpa é de TI. Só que isso está mudando. Eu tenho contato com vários profissionais de TI. Vários. E a Renata também, até pelo trabalho dela, isso está mudando. Está tendo um aumento da maturidade dentro das empresas aí que trabalham com TI, que agora há muito tempo não é mais uma área apoio, é uma área fim em muitas empresas, né? Complementa aí, Renata. Tá ótimo. Isso aí. Então, beleza, gente. Olha, já são 3 horas, né? E 3 minutos. Antes de nós encerrarmos e falarmos aqui dos nossos convidados, eu gostaria de falar para vocês do lançamento da formação. Do programa, né? Isso, que é a liderança profissional, na verdade, era o líder profissional, são 132 horas, distribuídos em 11 cursos. A Renata até comentou, né, sobre uma parte desse... Cada curso ele tem uma parte de conteúdo gravado para os nossos SMEs, né? Tem uma parte, são 2 sessões online ao vivo, onde você vai poder tirar dúvida, discutir sobre os exercícios, então a prática, que a Renata também comentou. Ele, dia 15, ele já está disponível para venda. Eu vou mandar o link aqui para vocês, do site, para vocês conhecerem também. Lá tem a descrição de todos os cursos, ok? E também não esqueçam que agora a gente tem um segundo encontro e que vai se falar dos stakeholders difíceis, as partes interessadas difíceis, tá? Então, esse é um assunto também muito interessante, que faz parte também lá no 6º curso da formação, mas que vai fazer parte aí dessa série, desses 3 encontros, tá bom? Renata, muito obrigada pela sua participação, muito sucesso aí nesse novo curso, na nova formação. O Marco Antônio também, muito obrigada pela participação, foi ótima. Pessoal, muito obrigada a todos aí que permaneceram, alguns avisaram que estavam saindo porque tinham que fazer uma reunião, né? E aí, feliz para todo mundo aí, um dia maravilhoso para todos. E obrigada, tá bom? Então, não esqueçam aí do segundo encontro, hein? Super beijo aí, super beijo, Su, valeu. Tchau, beijo. Obrigada, tchau.